Um ano depois do início da pandemia, o transporte público de Ribeirão continua com os mesmos problemas. Esta semana, nossa equipe foi conferir de perto o drama dos trabalhadores que buscam o serviço público e constatamos: falta ônibus, menos coletivos aos finais de semana e também tem muito atraso. Uma volta pelo terminal de ônibus Evangelina de Carvalho em Ribeirão e a constatação de sempre: aglomeração dentro dos coletivos às 7 horas da manhã. Gente em pé, uma pessoa próxima da outra e o risco de transmissão do vírus. Enquanto ele pede para fechar comércio, fechar tudo, a gente está enfrentando o ônibus cheio e não está sendo desinfetado com álcool, igual a gente não vê ninguém com álcool aqui nos ônibus. Então ele tem que tomar uma providência disso, porque somos trabalhadores e estão levando o risco para dentro da nossa casa e para os nossos pais, para os mais idosos. A preocupação da dona Najair é de todos. Olha essas fotos registradas por usuários da linha São José. Difícil usar o serviço com tranquilidade. E desde o início da quarentena, a frota de ônibus não está 100% nas ruas da cidade, o que vai na contramão do que é recomendado para se manter o distanciamento e seguir as medidas sanitárias. Além disso, os passageiros reclamam da falta de coletivos aos finais de semana e muito atraso. Recreio das Acácias, todo final de semana passa atrasado e eu não consigo pegar o meu ônibus aqui, que é a única opção que eu tenho, o Sumariezinho. Chego no trabalho atrasada, 40 minutos, 1 hora atrasada, e já faz tempo que está isso aí. Todos trabalham e voltam para casa inseguros com o que enfrentam dentro dos ônibus. Ainda mais agora com a pandemia, numa nova fase de disseminação do vírus, com uma cepa diferente circulando. O desabafo das diaristas é geral. Lotado, muita aglomeração, um encostado no outro, tossindo e espirrando. Principalmente Bonfim, que a gente pega todos os dias de manhã, está sempre lotado. O que deveriam fazer? Ter mais ônibus, principalmente à tarde. Muito cheia à tarde, da Lagoinha para cá. Tem que estudar um jeito, pôr mais ônibus. Né? Aqui não está meio complicado para gente. Eu pego sempre o 148, Santa Cruz, sempre lotado. O pessoal tudo em pé no ônibus. Tem que colocar mais ônibus na linha, porque não tem como acabar com o vírus se está tudo lotado, né? Tem agora a outra fase do corona, né? Então tá muito perigoso isso. Muito perigoso. Se tivesse mais ônibus seria bem melhor. Para todo mundo não tirar, colocar, né? Acrescentar. A gente não tem nem como passar, descer, de tanta gente que fica dentro do ônibus. Não tem nem como sair dentro do ônibus. Outra gente fica um tempão parado para poder conseguir descer. Tão cheio quando fica. Eles falam que tem que se isolar tudo, mas eles não veem que os ônibus vêm cheios, né? Então a gente faz a nossa parte. Agora eles também têm que fazer a parte deles, né? Quase um ano depois do início da pandemia, o transporte público de Ribeirão continua com os mesmos problemas. Assuntos velhos, mas com o novo superintendente da Transerp, que assumiu mês passado. Ele foi cobrado por representante do Legislativo para rever essa situação. No horário de pico, ele me afirmou que a frota está em 87%. Muito bem. Mesmo assim, as imagens, os testemunhos, as fotos mostram aglomeração no horário de pico. Ele prometeu fazer a fiscalização pessoalmente com os fiscais da Transerp, que são poucos, mas é o que deve ser feito, porque quando passa o cartão, afere a quantidade de pessoas que estão dentro do ônibus, mas não as que saem. Pois bem, no horário de pico, com aglomeração visível, os fiscais têm que estar presentes. O vereador vai cobrar agora o novo secretário de administração, que fica responsável pela gestão do contrato, para que ele seja definitivamente cumprido, porque, segundo o legislador, já foi até condenado pelo Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, tem ônibus que já está com a frota com a idade vencida, precisa ser substituído. O que nós pedimos é que seja substituído por ônibus com ar-condicionado, que é uma reclamação constante da população. Nesse calor de Ribeirão Preto é necessário. O contrato original não previu? Não. Há descumprimentos contratuais flagrantes? Há. Então que seja feito um novo contrato e aí sim a exigência de ônibus com ar-condicionado. Sem cumprimento do contrato e com os riscos que os usuários estão correndo, este advogado afirma que a administração municipal é omissa diante de todos os problemas e pode ser responsabilizada por isso. O político só se mexe na cadeira quando se fala em improbidade e afastamento do cargo. Talvez esses sejam os dois caminhos. Ajuizamento de representação por improbidade administrativa em razão das severas omissões desde a época do final do governo
da Darcy Vera. E, na atualidade, certamente abriu uma comissão processante na Câmara para investigar e, se for o caso, cassar o mandato em razão desta inoperância ou omissão, mesmo porque esse contrato de Ribeirão Preto é altamente lucrativo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O consórcio Pró-Urbano informou que o número de ônibus de cada linha é estabelecido de acordo com a demanda de passageiros e que opera com 82% da frota, transportando somente 50%. Acrescentou que antes da pandemia eram cerca de 200 mil usuários e atualmente menos de 100 mil. Disse que os atrasos são pontuais e ocorrem devido a acidentes, obras viárias e também o trânsito. A Transerp informou que está intensificando os trabalhos de fiscalização e monitorando diariamente a demanda de passageiros para, se necessário, promover os devidos ajustes. E ao contrário do que disse os usuários, a empresa afirmou que continua a higienização dos ônibus nos terminais, além da limpeza diária realizada nas garagens durante a madrugada. Em relação aos questionamentos sobre o contrato com o consórcio Pró-Urbano, a Secretaria da Administração falou que estudos estão sendo realizados visando melhorias para os usuários e a instalação de ar-condicionado está entre as mudanças a serem implementadas. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o cientista político, o José Elias Domingos. Zé, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Quase um ano depois do início da pandemia, o transporte público de Ribeirão continua com velhos problemas. O que isso representa, Zé? Boa tarde a todos. São velhos problemas, né? Você falou muito bem, porque são problemas que não surgiram agora, em meio à pandemia. O atual contrato do consórcio responsável pela operação dos ônibus em Ribeirão Preto, ele foi assinado lá em 2012, tá? Então, os problemas que antes eram visíveis e terríveis ficaram escancarados, né? Ônibus lotados, frotas beirando obsolescência, precariedade. Na maioria dos pontos de ônibus, 30% dos pontos de ônibus possuem banco e cobertura. Se choveu, a população de Ribeirão Preto sofre lá nos pontos de ônibus, né? Intervalo grande de espera nos terminais, dentre outros tantos problemas. Então, lembrando, o ônibus lotado significa espaço intenso de contaminação. Estamos numa pandemia, mas parece que muitos gestores aí esqueceram disso. José Elias, o que esperar então do novo superintendente da Transerp a partir de agora? A Transerp, sendo um órgão municipal executivo de trânsito, espera-se desse superintendente, né, que ele faça a instrumentalização de todas as letras da Lei Complementar 607/2000 e faça valer efetivamente o quê? As competências previstas no artigo 1º, especificamente nesse caso, que se refere ao gerenciamento do sistema de trânsito municipal, tá? Então, essa relação da Transerp com o consórcio Pró-Urbano, o que deve predominar é a fiscalização do sistema de transporte público. Mas convenhamos, né? Eu falo isso para todos com muita clareza. Não dá para entender. A Transerp hoje possui uma despesa de 1,6 milhão só com folha salarial. Mas existem pouquíssimas pessoas que são responsáveis pela fiscalização de todos esses problemas envolvendo a péssima atuação dos prestadores de serviços de transporte público. Alguma coisa está errada, né? O vereador que nós ouvimos na reportagem afirma que vai cobrar o novo secretário da administração para que o contrato com o consórcio seja definitivamente cumprido. Isso já passou da hora, inclusive, né, Zé Elias? Já passou da hora. A TV Clube tem feito matérias há muitos anos sobre isso, mas eu acrescento, viu? Para além da cobrança, o contrato de ser cumprido, ele precisa mesmo ser revisto. O serviço prestado, ele não garante, volto a frisar, não garante o respeito integral aos cidadãos que utilizam o transporte público, tanto em relação à Lei Nacional de Mobilidade, quanto em relação à Lei de Defesa dos Usuários. Basta ouvir a população sair na rua, vivenciar o prejuízo que ela sofre diariamente com a utilização dos ônibus e perceber que é inadmissível a administração municipal e mesmo a Câmara Municipal não tomarem medidas nesse sentido, tá? Então, quem sai mais prejudicado é a população que precisa do transporte público para, por exemplo, trabalhar. Zé Elias, os usuários não mentem. Nós ouvimos ali muitos relatos diferentes, sem combinação nenhuma, enfim, pessoal mais transparente possível. O que mais precisa acontecer para a Prefeitura acreditar que o sistema, o transporte público é ruim em Ribeirão Preto? É estranho, às vezes há essa dissociação, né, de interesse
com o interesse público, que na verdade deveria ser de uma maneira a contemplar efetivamente o transporte público sendo um serviço indispensável, né? Um direito essencial da população. Então, mais do que nunca, a administração pública, de uma forma geral, ela precisa olhar com mais carinho em relação a isso. O problema é antigo, ele se agravou agora. Muitas pessoas estão correndo sério risco de se contaminarem andando nos ônibus em Ribeirão Preto. Barretos, por exemplo, cancelou o contrato lá com a empresa do transporte coletivo, José Elias, justamente por vários problemas. Isso é exemplo para Ribeirão Preto? É exemplo, porque nós tivemos um problema técnico com o José Elias, mas vamos tentar. Acho que voltou, José Elias. Consegue me ouvir aí? Se tiver ok, pode responder, por favor. Consigo te ouvir. É exemplo para Ribeirão? Exato, é um exemplo, porque nós estamos falando de um contrato mediante a dinheiro público envolvido, né? A administração pública, quando ela faz um contrato, ela pode rever o contrato. Nós estamos falando isso há muito tempo. Esse é um contrato que não vem sendo cumprido. A pandemia só serviu para escancarar o problema. Mais do que nunca, a administração pública tem que ter pulso firme, chamar o consórcio urbano, cobrar efetivamente isso de maneira jurídica para fazer, então, o contrato ser cumprido. José Elias, cientista político, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Até mais.